O sol escaldante de Brooklyn Heights não intimidava Dwayne Johnson, enquanto ele caminhava pelas ruas do bairro durante uma pausa nas filmagens de seu novo filme de ação. Ao seu lado, um adorável pitbull usado nas cenas o acompanhava, ofegante devido ao calor intenso. A preocupação com o bem-estar do animal o fez procurar um lugar onde pudessem se refrescar. Seus passos os levaram até a fachada rústica do Iron and Ash, um bar que misturava o charme vintage com um toque contemporâneo. O estabelecimento, conhecido por sua clientela peculiar de motociclistas, tinha uma fonte de água na entrada que chamou a atenção de Dwayne como opção para hidratar seu companheiro canino. Ao se aproximar do local, Dwayne notou uma jovem garçonete chamada Sarah, conversando animadamente com um grupo de motociclistas regulares. Seu sorriso genuíno e personalidade cativante pareciam iluminar o ambiente. O que mais chamou sua atenção foi a forma carinhosa como ela se aproximou do pitbull, oferecendo-lhe água fresca em uma tigela. "Ele é adorável", exclamou Sarah, acariciando gentilmente o cachorro. "Vocês parecem exaustos desse calor. Por que não entram? Temos um espaço mais fresco lá dentro." Dwayne, acostumado a despertar comoção por onde passava, ficou surpreso com a naturalidade do tratamento de Sarah. Ela o via apenas como mais um cliente, e essa autenticidade o intrigou. O pitbull, já encantado com os carinhos da garçonete, abanou o rabo em aprovação. O interior do Iron and Ash revelou-se um ambiente acolhedor, com paredes de tijolo aparente decoradas com fotografias antigas de motocicletas clássicas e memorabilia do rock and roll. Sarah os guiou até uma mesa mais reservada, onde o ar-condicionado proporcionava um alívio bem-vindo do calor exterior. Enquanto Sarah preparava um prato com água gelada para o cachorro, Dwayne notou um homem observando a cena com interesse particular. Marcus Turner, dono de uma rede de bares da região, há tempos tentava comprar o Iron and Ash, mas encontrava resistência por parte da proprietária, Claire Anderson, mãe de Sarah. A história do Iron and Ash, Dwayne logo descobriu, era tão rica quanto sua atmosfera. Claire herdara o estabelecimento de seu pai, um lendário motociclista que transformara o local em ponto de encontro para amantes de motos e música. Agora, ela e Sarah mantinham vivo esse legado, apesar das crescentes pressões para venderem o negócio. "Meu avô construiu este lugar com suas próprias mãos", explicou Sarah enquanto servia uma água com limão para Dwayne. "Cada foto nessas paredes conta uma história. É mais que um bar, é nossa história familiar." O interesse de Dwayne pelo local crescia a cada momento. Como ator, ele reconhecia uma boa história quando a encontrava, e havia algo especial no Iron and Ash e nas pessoas que o mantinham vivo. Sarah, percebendo seu interesse genuíno, começou a compartilhar mais detalhes sobre a história do estabelecimento. "Aquela foto ali", apontou ela para uma imagem em sépia, "é do dia da inauguração em 1975. Meu avô está ao lado da moto que ele mesmo customizou. E aquela senhora é minha avó, Eleanor. Ela..." Sarah interrompeu sua fala quando Marcus Turner se aproximou da mesa, sua presença causando uma tensão imediata no ambiente. "Sarah, sua mãe já reconsiderou minha proposta?" perguntou ele, ignorando completamente a presença de Dwayne. "Sr. Turner, como já dissemos, o Iron and Ash não está à venda", respondeu Sarah firmemente, mas Dwayne percebeu um leve tremor em sua voz. O que nenhum deles sabia era que aquele encontro casual no Iron and Ash seria o início de uma história que mudaria suas vidas para sempre. Entre as paredes daquele bar histórico, segredos do passado e conexões inesperadas estavam prestes a vir à tona, entrelaçando os destinos de todos os presentes de maneiras que ninguém poderia prever. Enquanto Sarah organizava algumas fotografias antigas do Iron and Ash, uma em particular chamou a atenção de Dwayne. Na imagem, um jovem motociclista posava ao lado de uma Harley Davidson customizada, e algo naquele rosto lhe era estranhamente familiar. "Este é meu avô Jack Anderson durante sua viagem pela costa oeste", explicou Sarah, notando o interesse de Dwayne pela fotografia. "Foi quando ele conheceu minha avó Eleanor." O coração de Dwayne acelerou ao reconhecer o nome. "Jack Anderson, o Rolling Jack."
perguntou, recordando-se das histórias que seu pai costumava contar sobre um amigo motociclista que o ajudou durante as filmagens de seu primeiro filme em Los Angeles. Sarah confirmou, surpresa com o reconhecimento. Você conhece a história dele? Meu pai, David Johnson, era diretor de fotografia em Hollywood nos anos 70. Ele sempre falava sobre um motociclista chamado Jack, que o salvou quando ele estava prestes a desistir de sua carreira no cinema. Revelou. Duane, sua voz carregada de emoção. Claire, que havia se aproximado silenciosamente, deixou escapar uma exclamação de surpresa. David Johnson, o mesmo David que fotografou Estradas do Destino? A menção daquele filme específico fez com que todos os presentes se entreolhassem. Estradas do Destino era mais que apenas um filme. Era o projeto que havia unido Jack Anderson e David Johnson em uma amizade improvável, e também o cenário onde Eleanor, então figurinista, conheceu Jack. Há algo que vocês precisam ver, disse Claire, dirigindo-se a um antigo baú guardado no escritório do bar. De lá, retirou um envelope amarelado pelo tempo, contendo cartas e mais fotografias. Marcus Turner, que observava a cena de longe, demonstrou um interesse súbito naquele envelope. Seu pai, William Turner, também havia estado envolvido com a produção de Estradas do Destino, mas por alguma razão nunca falava sobre aquela época. Entre as cartas, uma em particular chamou a atenção de todos. Era uma correspondência entre Jack e David, datada de 1975, que revelava um segredo guardado por décadas. O Iron and Ash havia sido construído com o dinheiro que David emprestara a Jack, sob a promessa de que o lugar sempre seria um refúgio para artistas e sonhadores. Então é por isso que meu pai insistia tanto em visitar Brooklyn sempre que vinha a Nova York, murmurou Duane, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar em sua mente. Sarah, processando a revelação, compreendeu finalmente por que sua mãe era tão resistente em vender o bar. Não era apenas uma questão de preservar o legado familiar, havia uma dívida de honra com a família Johnson. O Pitbull, que havia adormecido aos pés de Duane, levantou a cabeça repentinamente quando Claire abriu uma antiga caixa de música encontrada junto às cartas. A melodia suave preencheu o ambiente, transportando todos de volta àquela época especial. Esta música, começou Duane, reconhecendo a melodia, é o tema de Estradas do Destino, completou Claire, seus olhos marejados. Eleanor a tocava todos os dias nesta mesma caixa de música. Dizia que era a trilha sonora do momento em que sua vida mudou para sempre. Marcus Turner, visivelmente perturbado com as revelações, fez uma ligação discreta. Do outro lado da linha, uma voz familiar atendeu. Eles encontraram as cartas, pai. O que fazemos agora? Enquanto isso, Duane e Sarah continuavam descobrindo mais conexões entre suas famílias através das fotografias e cartas antigas. O Iron and Ash não era apenas um bar, era o ponto de encontro onde duas histórias familiares se entrelaçavam, guardando segredos que agora, décadas depois, começavam a emergir. William Turner chegou ao Iron and Ash no final daquela tarde, seu rosto marcado pela idade e preocupação. Ao ver Dwayne Johnson sentado entre fotografias antigas e cartas espalhadas, empalideceu visivelmente. Marcus rapidamente se aproximou, era o pai tentando ampará-lo. Você é a cara do Dave, murmurou William, sentando-se pesadamente em uma cadeira próxima. O Pitbull, sentindo a tensão no ambiente, aproximou-se do senhor, recebendo um afago distraído. Claire trouxe um copo d'água para William, seus olhos fixos no homem que há anos tentava comprar seu estabelecimento. Acho que está na hora de revelar toda a verdade, não é, William? Com um suspiro profundo, William começou a contar uma história que havia guardado por mais de 4 décadas. Durante as filmagens de Estradas do Destino, ele era um jovem produtor assistente, trabalhando diretamente com David Johnson. O filme estava prestes a ser cancelado por problemas financeiros quando Jack Anderson apareceu com uma solução inusitada. Jack tinha descoberto algo valioso durante suas viagens de moto, explicou William, sua voz tremendo levemente. Uma coleção rara de fotografias de Hollywood dos anos 30, perdida durante uma mudança de estúdio.
Ele ofereceu as fotos como garantia para um empréstimo que salvaria o filme. Sarah, que ouvia atentamente, conectou os pontos. As fotografias nas paredes do bar, algumas são dessa coleção? Claire assentiu, removendo cuidadosamente um dos quadros da parede. Atrás dele havia um compartimento secreto contendo um álbum antigo. Seu avô guardou as mais valiosas aqui, Sarah. Era seu seguro, caso algo acontecesse com o bar. Duane folheou o álbum com reverência, reconhecendo rostos de lendas do cinema em momentos íntimos e descontraídos. Isso deve valer uma fortuna hoje em dia. Mais do que você imagina, confirmou William. Foi por isso que tentei comprar o bar todos esses anos. Não pela propriedade em si, mas para proteger essas fotografias. Há pessoas que fariam qualquer coisa para colocar as mãos nelas. Marcus, visivelmente desconfortável, tentou interromper o pai, mas William estava determinado a revelar tudo. Filho, chega de mentiras. Nossos compradores não são incorporadoras imobiliárias, mas colecionadores particulares. Pessoas que não se importam com o valor histórico dessas imagens, apenas com o lucro que podem gerar. O som de uma moto estacionando do lado de fora interrompeu a conversa. Eleanor Anderson, mãe de Claire e avó de Sarah, entrou no bar apoiada em uma bengala, mas com o mesmo espírito forte de suas fotografias antigas. Seus olhos brilharam ao ver Duane. Sabia que este dia chegaria, disse ela, tirando um medalhão do pescoço. Dentro dele, havia uma chave antiga e uma fotografia em miniatura de Jack Anderson ao lado de David Johnson, ambos sorrindo em frente a uma câmera de cinema. David e Jack fizeram um pacto, explicou Eleanor, sua voz carregada de emoção. Este bar não seria apenas um negócio, mas um santuário para preservar a história do cinema. A chave abre um cofre no porão, onde guardamos os documentos que provam a verdadeira sociedade entre eles. Claire abraçou a mãe, compreendendo finalmente o peso da responsabilidade que carregavam. Sarah olhou para Duane, percebendo que seu encontro casual havia sido muito mais que coincidência. Era o destino, unindo novamente duas famílias que compartilhavam uma missão especial. William Turner levantou-se, determinado. Vou desfazer os acordos com os colecionadores. Este lugar e sua história precisam ser preservados. Marcus, no entanto, não parecia compartilhar da mesma opinião. Discretamente, enviou uma mensagem em seu celular. Eles sabem de tudo. Precisamos agir agora. O que ninguém percebeu foi que o Pitbull, até então tranquilo, começou a demonstrar uma agitação incomum, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Eleanor, observadora perspicaz, notou a inquietação do animal e trocou um olhar significativo com Claire. Anos de experiência lhe diziam que as revelações daquela tarde eram apenas o começo de uma história muito maior. A noite havia caído sobre Brooklyn Heights, mas o Iron and Ash continuava agitado com as revelações do dia. Eleanor, sentada em sua cadeira favorita, começou a compartilhar mais detalhes sobre a história que unia as famílias Anderson e Johnson. David não era apenas um diretor de fotografia talentoso, contou ela, seus olhos perdidos em memórias. Ele tinha uma visão única sobre a preservação da história do cinema. Quando conheceu Jack durante as filmagens, encontrou alguém que compartilhava esse sonho. Duane, absorvendo cada palavra, lembrou-se das histórias que seu pai contava sobre sua paixão pelo cinema clássico. Ele sempre dizia que algumas histórias precisavam ser protegidas, não apenas contadas. Sarah retornou do porão com uma caixa empoeirada que encontrara seguindo as indicações da avó. Dentro dela, havia diários meticulosamente mantidos por Jack Anderson, documentando não apenas a história do bar, mas também detalhes sobre cada fotografia da coleção especial. Vejam isso, disse Sarah, mostrando uma entrada específica. Meu avô catalogou a origem de cada imagem, incluindo o contexto histórico e as histórias por trás das fotos. Claire, que examinava outros documentos, fez uma descoberta surpreendente. Tem algo mais aqui. Parece que Jack e David estabeleceram uma rede de proteção. O Iron and Ash não era o único lugar. Havia outros estabelecimentos pelo país, todos guardando diferentes partes da história do cinema americano. Marcus, que permanecera quieto, subitamente demonstrou interesse. Outros lugares?
Com coleções semelhantes? Eleanor lançou-lhe um olhar penetrante. Sim, Marcus, e é por isso que seu pai estava tão determinado a comprar este bar. Ele sabia que era parte de algo maior. William confirmou com um aceno. Eu era jovem quando descobri a verdade. David e Jack criaram uma espécie de sociedade secreta dedicada a preservar não apenas fotografias, mas todo tipo de artefato histórico do cinema que poderia se perder com o tempo. O Pitbull, que estivera cochilando aos pés de Duane, levantou-se abruptamente quando a porta do bar se abriu. Uma mulher elegante entrou, seu rosto familiar para todos que conheciam a história do cinema. Rebecca Johnson, apresentou-se ela, a irmã de David. Recebi uma ligação do meu sobrinho e vim o mais rápido possível. A presença de Rebecca trouxe novas revelações. Como historiadora de cinema, ela havia ajudado David e Jack a estabelecer a rede de proteção. Cada lugar tem sua própria coleção única, explicou ela. O Iron and Ash guarda as fotografias mais raras, mas há muito mais em jogo. Sarah, que havia herdado a paixão do avô pela história, começou a compreender a verdadeira importância do bar. Não era apenas o negócio da família, era parte de um legado cultural maior. Duane, observando a interação entre todos, percebeu que seu encontro casual com o Iron and Ash tinha um propósito maior. Como filho de David, ele agora fazia parte dessa história, dessa missão de preservação. Marcus, no entanto, recebeu uma mensagem perturbadora em seu celular. Os colecionadores não estavam satisfeitos com a mudança de planos de William. Eles tinham outros meios de conseguir o que queriam. Eleanor, percebendo a apreensão de Marcus, aproximou-se dele. Ainda há tempo de fazer a coisa certa, meu jovem. Seu pai escolheu o caminho correto. Você também pode escolher. O Pitbull, sempre atento, posicionou-se protetoramente próximo a Sarah, como se sentisse que ela teria um papel crucial nos eventos que estavam por vir. Rebecca observou o animal com um sorriso conhecedor. Ela sabia que não era coincidência Duane ter trazido justamente esse cachorro ao bar naquele dia. A noite avançava, mas ninguém pensava em ir embora. No Iron and Ash, entre fotografias antigas e segredos revelados, uma nova geração começava a entender o verdadeiro significado de preservar a história. E nas sombras, forças contrárias se mobilizavam, determinadas a impedir que esse legado continuasse. A manhã chegou ao Iron and Ash, trazendo consigo uma energia diferente. Sarah abriu as janelas do bar, deixando a luz do sol iluminar as fotografias históricas nas paredes, enquanto Duane e o Pitbull a observavam da mesa que havia se tornado seu lugar habitual nos últimos dias. Rebecca Johnson passou a noite organizando os documentos encontrados, revelando uma descoberta surpreendente. As fotografias que temos aqui são apenas parte do tesouro, explicou ela, mostrando um mapa detalhado. Jack e David criaram uma rede intrincada de lugares seguros, cada um protegendo diferentes aspectos da história do cinema. William Turner, que retornou cedo ao bar acompanhado de Marcus, carregava uma pasta grossa de documentos. Cancelei todos os acordos com os colecionadores, anunciou ele, sua voz carregada de alívio. E há mais, encontrei os registros originais da sociedade entre Jack e David. Eleanor sorriu, tirando de sua bolsa um documento amarelado. Eu também tenho algo a contribuir, disse ela, desdobrando cuidadosamente o papel. Era o projeto original, do Iron and Ash, desenhado por Jack Anderson, com anotações de David Johnson nas margens. Papai sempre dizia que este lugar era mais que um bar, comentou Claire, emocionada ao ver os desenhos do pai. Era um sonho compartilhado, um lugar onde histórias seriam preservadas para as próximas gerações. O Pitbull, que estivera quieto, subitamente se levantou e se dirigiu a um ponto específico do bar, farejando insistentemente. Sarah, intrigada, removeu o tapete do local, revelando um alçapão que ninguém sabia existir. Dentro do compartimento secreto, encontraram uma câmera de filme antiga e várias latas de película preservadas. Rebecca examinou o material com olhos marejados. São os testes de câmera originais de Estradas do Destino, explicou ela. David guardou isso aqui como uma cápsula do tempo. Duane pegou a câmera nas mãos, reconhecendo-a das histórias.
que seu pai contava. Esta câmera iniciou tudo, disse ele, sua voz embargada. Foi com ela que meu pai filmou suas primeiras cenas. Marcus, observando a cena, finalmente compreendeu o verdadeiro valor do Iron and Ash. Não era apenas um negócio, era um santuário de memórias, sonhos e histórias que precisavam ser preservadas. Tenho uma proposta, disse ele, surpreendendo a todos. Em vez de tentar comprar o bar, podemos transformá-lo em uma fundação, um lugar que continuará a missão de Jack e David, protegendo a história do cinema e inspirando novas gerações. Sarah e Claire trocaram olhares emocionados, enquanto Eleanor assentiu em aprovação. Jack e David ficariam orgulhosos, disse a matriarca, sua voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Rebecca acrescentou: posso ajudar a catalogar todo o acervo e estabelecer conexões com outros lugares da rede. Transformaremos o Iron and Ash em um centro cultural, mantendo sua essência como bar e ponto de encontro. Duane, que tinha apenas alguns dias antes de retornar às filmagens, sabia que havia encontrado algo muito maior que uma simples pausa no trabalho. Quero fazer parte disso, declarou ele. Posso usar minha influência para ajudar a proteger outros lugares da rede e garantir que essas histórias nunca se percam. O Pitbull, como se entendesse a importância do momento, apoiou sua cabeça no colo de Sarah, que sorriu entre lágrimas. Acho que ganhamos um mascote oficial, brincou ela, fazendo todos rirem. Naquela manhã, o Iron and Ash não era apenas um bar em Brooklyn Heights, era o início de uma nova era. As fotografias nas paredes, os documentos preservados, as histórias guardadas em cada canto do lugar, agora tinham um propósito ainda maior. William, observando Marcus abraçar Sarah em uma demonstração de apoio genuíno, sentiu o peso dos anos de segredo se dissipar. O legado de Jack Anderson e David Johnson continuaria vivo, não apenas nas paredes do Iron and Ash, mas nos corações de todos que agora faziam parte dessa história. Eleanor levantou sua xícara de café em um brinde silencioso, seu olhar percorrendo os rostos ao seu redor. Sua família, tanto de sangue quanto de coração, unida por um propósito maior que eles mesmos. O sol da manhã, atravessando as janelas do bar, iluminava as fotografias antigas, como se o passado e o presente se encontrassem em perfeita harmonia. E assim, o Iron and Ash iniciava um novo capítulo de sua história, não mais como um segredo a ser guardado, mas como um farol de preservação cultural, onde o passado seria protegido e celebrado, inspirando as gerações futuras a manterem viva a magia do cinema.